Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje apresentarei a história do livro A Pior Viagem do Mundo, de Epstein Cherry Garrett, considerado um dos maiores clássicos da literatura de exploração. Mais do que um relato de uma expedição fracassada, é um testemunho brutal sobre o sofrimento humano, a determinação e o sacrifício em nome da exploração e da ciência. Eu li esse livro em 2002. Ele tem 566 páginas e foi lançado pela editora Companhia das Letras. Eu não sei se você encontra ele nas livrarias, mas em algum sebo é capaz de vocês encontrarem. No Mercado Livre, na Amazon, né? Bom, o autor Epstein Cherry Garrett foi um dos poucos sobreviventes da expedição Terra Nova, liderada por Robert Falcon Scott, e testemunhou de perto o que é lutar contra a natureza em seu estado mais cruel. E como ele mesmo escreveu, a exploração polar é a forma mais solitária de desespero. Agora, imagine-se em 1910. Eu disse 1910. O mundo ainda não conhece aviões modernos ou comunicação de longo alcance. A Antártica é um mundo inexplorado e mortal, uma terra de gelo ininterrupto, ventos que chegam a 200 km por hora e temperaturas que podem despencar a menos 60 graus Celsius. Agora imagine-se fazendo parte de uma expedição para esse mundo hostil. Sua missão? Conquistar o Polo Sul. O preço? Tudo que você tem. Talvez até a sua vida. A expedição Terra Nova foi concebida para ser um marco na exploração antártica, liderada por Robert Falcon Scott, um oficial da Marinha Real Britânica. A missão tinha dois objetivos: conquistar o Polo Sul e conduzir pesquisas científicas na região. Mas havia um problema: Scott não era o único nessa corrida. O explorador norueguês Roald Amundsen também planejava chegar ao Polo Sul, mas sua abordagem era completamente diferente. Amundsen usava técnicas aprendidas com os Inuits, dominava o uso de cães de trenó e vestia roupas de pele para se proteger do frio. Scott, por outro lado, confiava nos pôneis siberianos para puxar trenós. Um erro fatal. Os pôneis eram inadequados para as condições da Antártida e se tornaria um dos maiores fardos da expedição. Entre os homens escolhidos para integrar a equipe estava um jovem aristocrata chamado Epstein Cherry Garrett. Ele tinha apenas 24 anos, era dono de uma fortuna considerável e conseguiu um lugar na expedição por meio de um generoso financiamento. Mas ele não tinha experiência, seu corpo franzino e sua visão extremamente deficiente fizeram com que muitos questionassem sua presença. Cherry mais tarde escreveria: "Eu não era forte o suficiente, não era experiente o suficiente, e a verdade é que eu nunca deveria ter estado lá." O navio Terra Nova deixou a Inglaterra em 1910, passou pela Austrália e finalmente alcançou a Antártica em janeiro de 1911. Ali, estabeleceram a base da expedição no Cabo Evans, na ilha de Ross. Foi desse ponto que Scott e sua equipe partiram para conquistar o Polo Sul. Mas antes dessa jornada, Cherry Garrett e dois companheiros receberam uma missão especial: viajar no coração do inverno antártico
para coletar ovos de pinguins imperadores. Um estudo que poderia revelar segredos sobre a evolução das aves. Cher relembrou. Nós acreditávamos que estávamos embarcando em uma missão científica de grande valor. Não sabíamos que estávamos indo para o inferno. No dia 27 de junho de 1911, Thierry Gerhard, Henry Bowers e Edward Wilson partiram para a jornada de 100 km rumo ao Cabo Crozier, onde os pinguins imperadores nidificavam. O inverno antártico não perdoa. As temperaturas despencaram para menos 60 graus Celsius. O vento atingia a força de furacão. Nevascas cegavam os homens. Cher descreveu o horror. Nossos olhos congelavam dentro das órbitas. Nossas roupas se tornavam couraças de gelo. E a cada passo, sentíamos que estavam sendo enterrados vivos. Os trenós eram muito pesados e caíam em rachaduras ocultas. O frio era tão intenso que os dentes de Cherry racharam dentro de sua boca. Meu corpo tremia sem parar. Não conseguíamos dormir. E a dor era uma coisa viva que mordia nossa carne e sussurrava que jamais escaparíamos. Depois de semanas, conseguiram coletar os ovos de pinguim imperador, mas agora precisavam voltar. O retorno foi ainda pior. Eles enfrentaram tempestades tão violentas que ficaram presos por 5 dias inteiros enterrados na neve. Cher escreveu: a tempestade não nos deixava seguir adiante. Estávamos presos, enterrados, congelados. Eu tinha certeza que morreríamos ali. Com pouca esperança e quase sem forças, conseguiram retornar ao Cabo Evans. Haviam sobrevivido. Mas a expedição ainda não tinha acabado. E o pior estava por vir. E como o próprio Cher escreveu, o frio na Antártica não é apenas um número. É uma entidade. Uma força viva que consome tudo que encontra pelo caminho. Em novembro de 1911, Robert Falcon Scott e sua equipe partiram da base do Cabo Evans para a jornada final ao Polo Sul. Eles levaram trenós puxados por pôneis e alguns cães, confiantes que conseguiriam percorrer os mais de 1.500 quilômetros até o destino e voltar. Mas desde o início, tudo começou a dar errado. Os pôneis, que Scott tanto acreditava serem superiores aos cães, estavam sofrendo. As patas afundavam na neve fofa. O frio intenso queimava suas narinas. Um a um, os animais desabaram. Sem outra opção, Scott ordenou que fossem sacrificados. E foi quando um de seus homens, Lawrence Oates, murmurou com os lábios cerrados: não há saída. Estamos condenados, Scott. Mas Scott se recusava a acreditar. Ele tinha que seguir em frente. Os trenós agora eram puxados pelos próprios homens. Eles marchavam exaustos, suas roupas cobertas de gelo. O frio castigava seus corpos. As temperaturas despencavam para menos 40 graus Celsius. Cher escreveu mais tarde sobre essa fase da expedição. O gelo penetrava na pele como lâminas afiadas. O vento nos rasgava, tornando cada passo uma tortura interminável. No dia 17 de janeiro de 1912,
Depois de meses de luta, Scott e seus homens finalmente chegaram ao Polo Sul. Eles estavam esgotados, mas um pensamento os mantinha de pé: a glória da conquista. Mas então viram algo no horizonte, uma bandeira preta cravada no gelo. O coração de Scott afundou. A bandeira era da Noruega. Amundsen havia chegado primeiro, em 14 de dezembro de 1911, mais de um mês antes deles. Um dos homens murmurou: tudo isso para nada. Scott registrou em seu diário: o Polo, meu Deus, este é um lugar horrível. A decepção foi devastadora, mas o pior ainda estava por vir. A viagem de volta foi um verdadeiro pesadelo. A comida estava acabando, o frio estava ainda mais implacável. Os homens estavam exaustos, desnutridos e desesperados. Um sofrimento assim extremo não pode ser medido. A loucura ou a morte talvez tragam alívio. Mas de uma coisa eu sei: naquela expedição já começávamos a pensar na morte como uma amiga. Enquanto voltávamos às cegas naquela noite, insones, gelados e exaustos no escuro, no vento e na neve, uma fenda parecia quase um presente. As coisas têm que melhorar, disse Bill no dia seguinte. Acho que chegamos ao fundo do poço ontem à noite. Engano seu, ainda estávamos longe disso. Em março de 1912, Lawrence Oates, que sofria de gangrena nos pés devido ao frio, percebeu que estava atrasando o grupo. No meio de uma tempestade, ele se levantou, olhou para os companheiros e disse calmamente: vou dar uma volta lá fora. Pode demorar um pouco. Ele saiu da barraca e nunca mais voltou. Scott e os últimos membros da expedição continuaram avançando, mas suas forças estavam no limite. Eles estavam a apenas 18 quilômetros de um depósito de suprimentos, quando finalmente não conseguiram mais seguir em frente. Scott escreveu sua última entrada no diário: se tivéssemos vivido, poderíamos ter contado uma história de coragem e resistência. Mas é isso. Estamos fracos demais para seguir. O fim está próximo. E como Cherry escreveu: a tragédia da vida não é que ela termine tão cedo, mas que esperamos tanto para começá-la. O tempo passou, o inverno antártico chegou e partiu. Durante meses, ninguém sabia o destino de Scott e sua equipe. Eles haviam desaparecido no gelo. Foi somente em novembro de 1912, quase um ano depois de partirem para o Polo Sul, que uma equipe de busca finalmente encontrou os restos da expedição. Eles estavam dentro da barraca congelados. Scott foi encontrado segurando seu diário. Ao seu lado, seus companheiros imóveis há muito tempo sem vida. As últimas palavras escritas no diário de Scott foram: pela causa dos que dependem de nós, devemos suportar até o fim. Os corpos foram deixados ali, cobertos pela neve, e uma cruz de madeira foi erguida sobre a sepultura de gelo. Uma homenagem silenciosa a homens que deram tudo pelo sonho de exploração.
Epsley Cherry Gerhardt sobreviveu, mas nunca superou os eventos da expedição. Ele voltou para a Inglaterra, mas carregou o peso da culpa e do trauma pelo resto da vida. Ele escreveu: sobrevivemos, mas nunca mais fomos os mesmos. O sentimento de fracasso, de ter testemunhado a destruição de seus amigos sem poder fazer nada, o assombrou por anos. Ele sofria de depressão e insônia. Os fantasmas do passado o perseguiam. Foi somente em 1922, 10 anos após a tragédia, que Cherry Gerhardt encontrou uma maneira de processar o que viveu. Ele começou a escrever. O resultado foi A Pior Viagem do Mundo. Um livro que não apenas narra a jornada, mas transmite o sofrimento, a exaustão e o desespero de estar no limite da sobrevivência. A história da expedição Terra Nova ressoou através das décadas. Scott, antes visto como um herói trágico, foi analisado com olhares críticos. Poderia ele ter tomado melhores decisões? Poderia a história ter sido diferente? Muitos acreditam que sim, mas uma coisa é certa. Scott e sua equipe demonstraram uma coragem inabalável. Eles enfrentaram o impossível, morreram juntos tentando. Cher escreveu: a grandeza do homem não está em nunca cair, mas em levantar-se após cada queda. A história da expedição Terra Nova nos ensina que a coragem nem sempre está em seguir em frente, mas também em reconhecer os próprios limites. Scott e seus homens não falharam por falta de bravura, mas porque a exploração é, por natureza, imprevisível. Às vezes, a diferença entre o sucesso e a tragédia está em detalhes impossíveis de prever. Porque explorar não é apenas desafiar o desconhecido, mas compreender que cada decisão, por menor que pareça, pode definir o destino de uma jornada. Este foi o podcast sobre o livro A Pior Viagem do Mundo. Uma história de coragem, de resistência e do preço que se paga pelo desejo de explorar o desconhecido. Recomendo a leitura. Sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância. Além do lançamento do meu 6º livro, que se chamará Via Alpina, a Travessia da Suíça. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. E lembre-se, na exploração, como na vida, não é apenas sobre onde você chega, mas sobre o que você suporta para continuar avançando.